Hoje, com imenso prazer de receber a Dona Elza para falar um pouquinho sobre yoga para nós. Seja bem-vinda, Dona Elza. Ai, obrigada, Aline. Muito Isso bom. aí. E hoje teremos muitas dúvidas Dá para esclarecidas. voltar? Não, agora a gente está ao vivo, Dona Elza. Então é Luana, desculpe. Isso mesmo. E hoje vamos desmistificar bastante coisa sobre o yoga, contar bastante novidades, curiosidades que você tem. Então já comente aí, dá o seu like e compartilhe com seus amigos. E vamos à nossa vinheta. Bom, e hoje, como eu já disse, falaremos sobre o yoga, mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores. Rita Cabeleireira, Aline Siqueira Pilates Estúdio e Maria Flora Semijoias, sempre nos arrumando aqui com as suas joias aqui na cidade de Cabreúva. E hoje vamos iniciar aqui com a Dona Elza, então novamente obrigada por aceitar o nosso convite. Dona Elza, para começar, se apresente para o pessoal, quem é a senhora e há quantos anos está aqui na nossa cidade sendo instrutora aí de yoga? Bom, boa tarde a todos ou bom dia. Eu estou aqui na cidade há 40 anos, ensino yoga exatamente também por esse tempo. Assim que eu comecei a fazer a minha formação em yoga, eu já desejei ir para um lugar mais tranquilo e me mudei para a chácara da Rua Minas Gerais 500. Né? Então, sou professora há 40 anos e tenho essa felicidade de ensinar yoga para a população de Cabreúva e conhecer e ter aqui muitos e queridos amigos e alunos. Olha só, temos aqui uma senhorinha com 40 anos de experiência na prática do yoga. Então imagina o quão rica essa experiência e o quão prazeroso é tê-la aqui compartilhando essas informações conosco. E um detalhe que eu esqueci de comentar, hoje tem alguém faltando aqui, a Aline, ela também não estava passando bem essa semana, mas na próxima semana já estará aqui conosco. E tenho certeza que ela deve estar aí assistindo e prestigiando o nosso programa. Com certeza. E agora, Dona Elza, eu queria que você comentasse para o pessoal, antes da gente entrar no que é o yoga, como que ele foi na sua vida? Qual foi a diferença que ele conseguiu realizar na sua vida antes de você conhecer essa prática e atualmente? Fale um pouquinho para nós. Então, eu sou formada em biologia. E eu lecionava nas escolas estaduais da região onde eu morava, em São Paulo, e tinha 3 crianças pequenas. E era bastante estressada, era uma vida corrida, estressada. E o yoga, eu fui convidada para fazer uma aula de yoga por uma amiga e comecei a praticar. E já na primeira aula senti uma grande diferença. Comecei a olhar para tudo que estava acontecendo, para o meu trabalho, para minha família, para as crianças que eram minhas filhas e que eu estava educando, criando. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente. O estresse passou, eu comecei a ter autoconfiança naquilo que eu desenvolvia e uma paz interior começou a permanecer dentro de mim. Eu comecei a me sentir mais segura nas minhas atitudes e com mais confiança no futuro e na humanidade. Olha que legal, gente. Vocês sabiam que o yoga pode proporcionar isso na nossa vida? E é muito legal, né, Dona Elza? Porque o yoga não só é uma atividade física, mas ele contribui muito para a gente encontrar esse nosso ponto de equilíbrio, né? Sim, ele é uma atividade física e mental e uma filosofia prática de vida. Né? Ele é muito antigo, tem suas raízes na cultura hindu, de 5.000 anos, numa civilização
naturalista, pois eles viviam na natureza. Então, muitos ensinamentos que estão no yoga são coisas que as pessoas, esses mestres ancestrais, aprenderam ao observar a natureza. Ao observar a natureza, você aprende também. Olha que legal. E uma outra novidade aqui do nosso programa é que a dona Elza está participando de um quadro conosco que irá estrear agora no nosso programa. Então aproveitem aí. Teremos a presença da dona Elza nos nossos próximos programas, em todas as programações, sempre trazendo uma mensagem aí de motivação, uma mensagem de incentivo para que você se olhe de uma forma mais leve e se queira bem, que tem tudo a ver com o propósito do nosso programa. Então vem aí o Momento Conexão. Eu sou Elza Zanvetor e este aqui é o Momento Conexão. Eu estou aqui para explicar o que é o yoga. Uma tradição diz que o yoga é qualquer metodologia que conduza ao samadhi. Isso significa que é um método que trabalha em união do corpo com a mente. E essa união entre corpo e mente leva a um estado de consciência ampliada, leva a uma saúde corporal e também a uma alegria interior. E as pesquisas que eu tenho feito me ensinaram que, ao praticarmos, nós estudamos também livros como este, do mestre De Rose, é um tratado de yoga, mas também o estudo é o autoestudo, o estudo de nós mesmos. Através da prática, você realiza um autoestudo, descobrindo a sua consciência, descobrindo o seu corpo, a beleza que é a vida, a beleza que são as flores, os pássaros, os rios, as cachoeiras, a natureza e o planeta. Isto é yoga. E aí, gostaram? Demais, né? E a dona Elza tem um cantinho super especial lá para os alunos fazerem sua prática de yoga. Então, ó, os dados dela estão aqui. Depois conheça essa prática, porque eu tenho certeza que pode contribuir muito no seu se querer bem. E voltando agora à nossa entrevista, uma pergunta que eu achei muito importante de trazer aqui, dona Elza, é a associação do yoga com as religiões, que eu acredito que ainda, infelizmente, muitas pessoas acreditam que o yoga tem associação a algum tipo de religião e por isso acabam deixando de se interessar em conhecer ou fazer a prática. E aí eu queria trazer isso para a senhora desmistificar um pouquinho para nós. Uhum. É estranho as pessoas terem essa relação, ter esse pensamento, porque o yoga ele é uma técnica corporal e mental, uma técnica corporal que visa a saúde, né, para a respiração, a reeducação respiratória, e talvez seja a ideia da meditação, porque no yoga nós ensinamos as pessoas a meditar. E geralmente a palavra meditação, ela foi muito associada à religião, mas no nosso caso não tem nenhuma relação. Nós temos uma mente que nunca para, nós temos um fluxo de pensamentos constantes no nosso dia a dia. Isso traz às vezes um estresse, um cansaço mental. E na meditação, você aprende no yoga a parar o fluxo de pensamentos.
Quando você dá uma pausa a esse fluxo de pensamentos, você tem um descanso, você dá um descanso à sua mente. Porque a mente é da natureza da mente pensar, mas ela precisa pausa para acessar um conhecimento mais profundo. Muitas vezes, resolver um problema que a pessoa está passando, às vezes ela tem um problema para resolver, e se ela ficar só focando naquele problema, só fazendo com que aquele problema vai e volta na sua mente, fica muito mais difícil. Quando ela para o fluxo de pensamentos, ela encontra uma paz interior e muitas vezes a solução do problema vem espontaneamente após a meditação, porque existem muitos caminhos, inúmeros caminhos para você resolver às vezes uma situação. E às vezes não vem a solução do problema, quanto mais você pensa nele, mais difícil ele se torna. Então, quando você para de pensar e você dá um descanso à sua mente, vivencia um momento de paz interior, aí sim, quando você volta a pensar, você encontra a solução do problema. Porque meditação é a parada das ondas mentais. Então, vocês podem me perguntar, mas isso é possível? Sim. E você sente uma profunda paz após a parada, após a meditação. Você consegue tranquilizar a sua mente, deixar a sua mente serena. Serenidade é a palavra. Muito legal. E querendo ou não, essa meditação, ela busca realmente esse equilíbrio para nós mesmos, né, dona Elza? E não tem a ver com a religião em si. Isso pode ser qualquer religião. O meditar vai te causar um bem-estar independente da situação. Com certeza. Não tem a ver, são técnicas, além da meditação, tem as técnicas corporais, como eu já falei, né? Que são excelentes. Às vezes a pessoa está estressada, então tem dores no corpo, ou bloqueia, existe um bloqueio de uma energia, da energia vital, a energia vital prana, que é natural na nossa vida, da nossa natureza, ela pode ficar bloqueada em determinado ponto do nosso corpo e causar dores, né? E se não é tratada, se esse bloqueio não é tratado, ele pode se tornar um problema mais grave. Antes disso, é melhor relaxar, descontrair, meditar. Então, a meta do yoga é a saúde física e mental. Legal. Então você aí que acreditava que tinha associação com algum tipo de religião, já foi desmistificado isso e estamos aqui para te convidar a conhecer melhor essa prática que pode causar aí vários benefícios no seu bem-estar. E dona Elza, sobre as vertentes do yoga, porque hoje a gente sabe que tem várias vertentes. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o estilo da sua aula. Certo. Então, eu iniciei em São Paulo com o mestre De Rose, que ele é codificador do yoga antigo. O yoga antigo seria um yoga que era praticado pelos habitantes da Índia há 2000 anos atrás. E é um yoga de linha naturalista, porque ele é muito voltado para a natureza. Eles viviam na natureza, então eles sentiam a natureza. E eles expressavam essa natureza que eles sentiam através do corpo, através de posições físicas, mesmo observando os animais, muitas vezes. O gato que se espreguiça, o cachorro, os outros animais que estavam ali em volta. Então, da observação dos animais, foram surgindo os asanas. E percebendo que ao realizar, por exemplo, um espreguiçar, que é uma posição de alongamento que um animal faz, ele sente um bem-estar, o ser humano sentia o mesmo bem-estar. Puxa, então isso foi se repetindo e foram fazendo movimentos. Também era um povo que usava muito a dança, né? E ao dançar também eles faziam movimentos, daí surgiram as coreografias de yoga e o prazer de soltar o corpo, dentro da energia da natureza, dentro de uma dança, né, voltada para essa energia natural, liberava as tensões, liberam as tensões, e disso foi surgindo o yoga, tanto que o primeiro mestre de yoga
é Shiva, que é um dançarino considerado também em outras vertentes como um mestre de dança, por exemplo, né? Para os dançarinos ele é um mestre de dança, para o yoga ele é um mestre de yoga, né? Porque ele ensinava yoga. E você tem coreografias maravilhosas que podem ser feitas com as posições de yoga, que são os asanas, as posições físicas, né? Seguindo esta linha de trabalho da dança como uma expressão corporal. E nós temos as coreografias. Então, eu acredito que é isso que, dessa maneira que o yoga veio passando de mestre a discípulo durante milhares de anos e chegou até nós, né? E nós estamos aqui com a sorte de termos Com certeza. essa prática. Esse contato, Esse né? contato maravilhoso com essa prática, né? Essa filosofia prática. É uma filosofia prática de vida, né? Que quase não tem, assim, fórmulas escritas muito sobre... foi muito escrito sobre o que é o yoga, mas não existe nenhuma regra rígida para o yoga. Porque é o nosso corpo. É o nosso corpo que vai ditar. Você dá, o instrutor dá a prática, mas o seu corpo responde a essa prática. E você é livre. O seu corpo é livre para se expressar da maneira que quiser, né? Então, eu acho que isso é importante, a liberdade. Liberdade corporal. E isso é muito interessante, porque eu, na minha minúscula experiência, né, que eu tive com o yoga, eu achei isso incrível do que a senhora falou, de realmente dar valor aos mínimos detalhes da vida, né? Porque eu, quando eu tive o meu pequeno contato com as aulas, tinha a posição do gato e da vaca, tinha o cachorro olhando para baixo, e aí depois eu parei para pensar, e são detalhes que as pessoas passam despercebido no dia a dia, às vezes no piloto automático, não reparam no movimento, ali no alongamento do gato, de um animal, ou no nos detalhes que a vida nos propõe e que a gente às vezes não dá a devida atenção, né? Por isso que existe a prática, por isso que é preciso vir praticar e ter um instrutor que te oriente neste caminho. É muito importante a orientação de uma pessoa que já tem esse conhecimento mais profundo por ter praticado, né? Legal. E dona Elza, então cite para quem está nos assistindo, para eles terem um pouquinho mais de noção também sobre os benefícios que a prática pode causar na nossa vida. A gente já falou aí da meditação, de diminuir um pouco o nosso ritmo, observar, mas assim, falando um pouquinho dos benefícios talvez para o nosso corpo, como que o yoga pode nos beneficiar? Os benefícios, sim, são inúmeros, né? Uma mente mais centrada nos objetivos da sua vida. Vamos supor que você esteja fazendo uma faculdade e ao mesmo tempo você esteja trabalhando e você precisa de calma para poder equilibrar a faculdade com o seu trabalho. Então você vai se concentrar um pouco, você vai meditar um pouquinho, vai ter minutos de paz nessa meditação, pelo menos 10 minutos. Se você meditar por 10 minutos, se você fizer um asana, se você fizer uma posição física. Hoje mesmo eu pratiquei no meu gramado e no sol da manhã. Então é maravilhoso porque você sente esse contato com o sol, com a grama, com a natureza ao seu redor. São energias, né? Energias positivas que estão ali e que você passa correndo porque você está com pressa. Então você para por uma aula. A aula tem a duração de 1 hora e 15 minutos. A minha aula dura 1 hora e 15 minutos. Nessa 1 hora e 15 minutos, você se volta para o seu corpo, você dá atenção para a sua mente, para o seu corpo, para as coisas que estão acontecendo com você. E você percebe que você é o eixo, você é mais importante. Se você não estiver bem, a faculdade não vai bem. Se você não estiver bem, o seu trabalho também
não vai correr bem. Então, você tem que estar bem. Então, é o seu momento, o momento de estar bem. Perfeito. Olha só que interessante. E além desses maravilhosos benefícios, o nosso corpo pode conseguir aí uma força, uma flexibilidade, não é mesmo? Porque Sim. quando eu pratiquei, pelo menos, eu senti muito o meu corpo e foi ótimo para mim. Sim, o corpo. O corpo é nosso veículo de transformação da consciência. E se você tem consciência do seu corpo, se você cuida da sua saúde, do seu corpo, praticando e se alimentando de uma maneira equilibrada, que hoje nós já temos a alimentação natural, é muito conhecida, vegetais, frutas, né? E você se alimentando equilibradamente, praticando, cuidando do seu corpo, liberando as tensões que são inúmeras na nossa sociedade. É normal que nós adquiramos essas tensões, mas a gente não pode carregá-las, porque isso é um peso. Para que carregar esse peso? Nós podemos liberar essas tensões e se voltar para o que é importante, a beleza da vida, observar a natureza, observar um animal querido que está ali junto com você. Como é que os animaizinhos se comportam? Como um cachorrinho se comporta? Eles são tão felizes, né? Os animaizinhos que nós cuidamos muitas vezes, eles estão ali às vezes em meditação. Eles estão ali fluindo, sentindo o fluxo da energia da natureza. Então, esse momento em que você fica com esse fluxo que tem o seu corpo é natureza também. Você prestou já atenção na natureza que é o seu corpo, na sua respiração, né? A respiração é natureza. Você capta o ar que vem de fora e vai para todas as suas células, né? Você presta atenção nesse fluxo de energia que vem da natureza, então isso muda você, né? Isso te faz um bem enorme, é compensatório. É a palavra que eu posso dizer, ocorre uma compensação, né? E você vai enfrentar, olhar para os problemas que a vida vai trazer, porque sempre vão, isso é natural, haverão problemas sempre. Você vai olhar de uma outra maneira e vai conseguir resolver melhor. Não que não existam os problemas, eles sempre vão existir, né? Mas nós vamos olhar de uma outra maneira, com mais calma, né? De uma maneira mais equilibrada e manter o nosso eixo. Olha só, incrível. Eu sou suspeita, adoro ouvir a senhora falar, dá até uma sensação boa de calma aqui. E como a gente sempre fala, que para que o se queira bem realmente aconteça, é nós nos observarmos. É nós nos querermos bem, nos aceitarmos e entender o que se passa dentro de nós para que assim a gente consiga transbordar para o outro. Porque muitas pessoas focam muito no outro, focam muito nas mudanças que quer ver no mundo, mas às vezes acaba deixando de entender a si mesmo. Eu acho que o yoga ele contribui muito para isso, não é mesmo, dona Elza? Sim, é verdade. O mundo, o velho mundo, sempre está aí rodando com problemas que surgem. Mas, e as pessoas que estão ao nosso redor também têm seus próprios problemas. É natural isso, né? Que hajam problemas ao nosso redor. Mas se você estiver centrado, equilibrado, você vai olhar para o outro e pensar: ele está passando por uma situação difícil. Deixa eu respeitar esse momento dessa pessoa. Você se cala e espera esse momento difícil passar. E depois você vai conversar com a pessoa, não precisa naquele momento perder a paciência. Depois que a pessoa se acalmou, aí você vai e tem uma conversa com a pessoa. Olha, não foi legal essa sua atitude, né? A gente olha as notícias na TV, né? E tem muitas notícias tristes, difíceis, mas nós não podemos perder a nossa alegria interior. A gente tem, isso é um tesouro, isso é uma construção, é uma dádiva de Deus, que Deus nos deu, né? A nossa alegria, a nossa paz interior. Nós temos que vivenciar, durante a nossa passagem pela vida, nós temos que vivenciar
o nosso interior, a nossa paz interior, porque ela é muito preciosa e ela é curativa, inclusive. Ela é curativa. Com certeza. E dona Elza, sobre idade. O yoga tem idade para praticar? A partir de que momento eu posso praticar? Olha, existem crianças que já estão praticando yoga, mas para a criança nós temos que ter um pouco de cuidado porque eles ainda não estão formados na sua estrutura psíquica e corporal. Então, para a criança, o yoga é quase como uma brincadeira e eles brincam que estão fazendo yoga, e isso é muito bom. Eles já vão tomando conhecimento, né, do yoga. Eles aprendem bastante coisas a se alongar, porque tem crianças tensas também. Infelizmente, né, as cadeiras são duras, as costas ficam cansadas e a criança fica horas, às vezes, nas escolas, sem poder ter movimentos amplos. Então, para as crianças, eu acredito que o yoga faz muito bem. E para os adultos, a partir dos 12 anos, já pode ser um yoga mais profundo, já pode se aprofundar mais no yoga, porque ele já está com o seu intelecto começando a ser mais formado. Então, aí ele já pode entender mais o processo interior dele, porque a criança ela apenas vive, ela não investiga, pesquisa o seu processo interior. Quando o adolescente começa a investigar o próprio processo interior, por que que ele está zangado, por que que ele está deprimido, então ele já pode começar a praticar de uma outra maneira, com mais consciência de si e da sua mente, né? E aí ele vai ter inúmeros benefícios. Para os adolescentes é excelente. Para os adultos que já entraram na maturidade ou antes da maturidade, os jovens, estudantes, para ir melhor numa prova, para ficar mais tranquilo antes de uma prova, para ter ideias positivas, porque existem muitas pessoas hoje entrando em depressão devido à situação que está o planeta, né? Nem vou falar do nosso país, vou falar do planeta como um todo, porque nós somos planeta Terra, né? Nós estamos aqui, mas o planeta todo está em transformação. Então, os jovens também às vezes têm uma grande decepção, né, com o mundo adulto. Eles queriam mais, porque o jovem sempre aspira pelo melhor. Ele quer o melhor, ele quer um mundo melhor, né? E ele quer que todas as pessoas, dentro do jovem está isso. Ele deseja que os outros seres, ele gostaria de ver nos outros a felicidade, a alegria. E muitas vezes isso não está acontecendo, né? São tantas notícias, mas ao praticar yoga, ele vai encontrar dentro dele a sua alegria interior, né? Aquela chispa, eu vou falar chispa divina, mas não é religião. É a presença de uma energia linda, maravilhosa, que está em todos os lugares, está numa flor, está no cachorrinho que está ali brincando com uma bola, no gatinho que está se espreguiçando, numa árvore florida, numa árvore quando dá os frutos, né? No seu colega de trabalho, embora ele possa estar com algum problema, então está emburradinho, com cara séria, mas ele tem também. Por isso é preciso se tocar interiormente, conhecer a meditação, conhecer o próprio corpo, sentir a alegria de ter um corpo liberto, sabe? Liberto de tensões, de preocupações. Apenas se você faz uma prática 2 vezes por semana, de 1 hora, e você libera as suas tensões, você vai ser um filho melhor, um marido melhor, um amigo melhor, sabe? Você vai compreender melhor o seu chefe. Você vai se calar quando uma pessoa vier para você e começar a falar coisas, né? Insultar, você ficará quieto, por isso haverão menos agressões, entendeu? Você vai olhar para aquele ser humano e falar assim, meu Deus, essa pessoa está sofrendo muito, por isso que ela está me tratando assim. Você fica quieto e isso passa. Isso vai, e outra coisa que a gente tem que lembrar, tudo passa, tudo passará.
Então, às vezes, um atrito com uma pessoa cria uma coisa tão grande, um mal-estar grande que faz mal para aquele que está atritando e para o outro que está ouvindo. Mas se você se lembrar, puxa, eu tenho dentro de mim algo tão maior, né? Isso também vai passar, isso também vai passar. Então você se cala e espera. Essa pessoa está assim porque está sofrendo. Você espera aquilo passar, aquele momento passar, e aí você evita uma agressão, você evita uma coisa que não precisa acontecer, né? Muitas vezes. Isso mesmo, olha só. Eu respondi a sua pergunta? Com certeza, com certeza. E dando aí vários incentivos para a sabedoria das pessoas, né? Porque sabedoria é tudo e a senhora é um poço de sabedoria aqui para nós, super enriquecendo o nosso programa. E dona Elza, agora para finalizar, gostaria novamente de agradecer por ter aceitado o nosso convite, deixou o nosso programa super rico e ela vai estar aqui com o nosso quadro também em todas as programações. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para o pessoal que está nos assistindo e convidasse eles para conhecer o seu trabalho. Olha, eu estou muito feliz por estar aqui com a Luana nesse momento, né? E eu gostaria de convidá-los, então, para conhecer o Núcleo de Yoga de Cabreúva, que se situa na Rua Minas Gerais, número 500. Você pode vir fazer uma aula para conhecer, para nós nos conhecermos, ou apenas para conversar, apenas para conhecer o espaço num primeiro momento. E eu acredito que Cabreúva, eu amo Cabreúva, né? Eu amo esse céu, essa mata, essa Serra do Japi. Aqui em Cabreúva nós temos uma energia muito boa, muito leve, muito bonita e que nós precisamos sentir. Eu acho que através da nossa prática do yoga, nós vamos sentir quem somos que moramos, vivemos aqui e trabalhamos em Cabreúva. O que nós precisamos, né, para estarmos bem conosco mesmos e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então o convite está aí. Venham praticar, venham fazer uma aula de yoga comigo, a Rua Minas Gerais 500, naquela chacrinha que muitos já conhecem, que tem umas árvores altas, sabe? Será um prazer. É isso aí, olha, o convite está feito, fica a dica para você que eu já não perderia mais tempo de conhecer essa prática com a dona Elza, que é muito gostoso. Eu e a Aline fomos lá para gravar o quadro, estamos também praticando com ela e está sendo muito bom para nós. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando. Deixe o seu comentário se você gostou. Se tiver dúvidas, deixe aqui também. E depois nós respondemos para vocês, sugiram temas, que o intuito desse programa é sempre levar um incentivo para que você se olhe no espelho e se queira bem. Então, é isso e até a próxima!